O meu ponto é o seguinte, esse posicionamento dos Estados Unidos não é um posicionamento coletivista que infringe a individualidade ou a soberania dos outros países. Ele coloca o coletivo do povo americano na frente do individual, a soberania de cada um poder e ter que decidir o seu próprio destino. Quando você aponta os defeitos dos Estados Unidos em comparação com a China, eu enxergo que são defeitos frutos do mesmo sentimento. Defeitos onde o país, ele se enxerga, os burocratas que estão nesse país, eles se enxergam na posição de mudar o mundo, e para isso eles começam a bolar estratégias mirabolantes de engenharia social, que na minha visão, nada mais do que prejudica uma sociedade. Porque no meu ponto de vista isso pode ser utópico, e a gente está aqui para discordar e concordar, mas no meu ponto de vista a sociedade ideal é aquela que é todo mundo livre para fazer o que quiser, e a gente consegue fazer com que essas interações tenha regras para que sejam bom convívio, mas que seja um convívio livre. Não precisa ter uma organização central que vai ditar o que todo mundo vai ser ou vai fazer. Ou pensar. Então, isso acontece nos Estados Unidos e na China. Então, basicamente é o seguinte, o meu conceito, pelo menos, de liberdade é assim, a sua liberdade termina quando começa a minha. Porque liberdade, ela está muito mais associada à responsabilidade do que propriamente a uma liberdade individual irrestrita e irreparável. Tanto que a gente tem um regimento institucional jurídico que está aí para isso, ou seja, calúnia, difamação. Você não pode chegar e falar que uma pessoa é bandida, roubou, sem ter provas. Claro. Então se você tem uma liberdade total... Exatamente. Se você não tem a ausência do Estado, você não tem um regramento mínimo que vai regular essas ações humanas. Então, é necessário existir. Agora, em relação à China, que você falou muito bem, os Estados Unidos e a China, os dois países, eles colocam o coletivo deles como em primeiro lugar. Com certeza, eles beneficiam e eles querem, em primeiro lugar, a alavancagem dos próprios países. Só que na imprensa, pelo menos ocidental, existe uma discrepância, porque sempre se fala da China como uma ditadura e dos Estados Unidos como uma democracia. E se nós formos reparar bem, como diz o Ciro, eu já coloquei aqui. A China tem que mandar o dedinho, o Michel Temer escreveu aquela carta assim, que chamou a Beyoncé e não me chamou também. A gente que passa bastante tempo com o Ciro já vai pegando jargões. Mas basicamente nós temos uma sociedade que possui ainda não superou o apartheid, está aí, varreu para baixo do tapete, o próprio Martin Luther King foi assassinado. Então, assim, varreu para baixo do tapete, você tem uma sociedade absolutamente dividida, racista nos Estados Unidos, e você tem, na China, uma unidade nacional plena. Você não tem discriminação de povo contra povo. Eles conseguiram essa unidade nacional. E para além, aí dizendo em relação aos outros países do mundo. A China, me fala em quantas guerras... vamos excluir as guerras das Coreias, vamos colocar aqui dos anos 80 para frente. Quantas guerras a China entrou com algum país? Nenhum. Cara, mesmo se ela tivesse entrado, eu não saberia. Então, nenhum. Sabe quando os Estados Unidos entrou? Além do Vietnã, que foi no final da década de 70, Iraque, Afeganistão, tudo por conta do petróleo. Mas são posições globais, geopolíticas diferentes, né? Os Estados Unidos é uma grande potência que dominou o mundo até hoje, Então eles não são democratas, porque eles matam pessoas para valer essa hegemonia. Enquanto a China, por exemplo, só em caráter de informação, a China ela não faz guerra, ela leva dinheiro para as pessoas. Ou seja, aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, One Belt, One Road, que é a nova rota da seda, a China ela chega, ela não ganha as pessoas com guerra. Ela não intervém nos regimes políticos, ela respeita, isso está na Constituição chinesa, respeitar a autodeterminação dos povos, o que é fundamental. Mas é claro que ela também trabalha na geopolítica, tipo, munindo aliados, todo país faz isso. Não, isso sem dúvida, só que ela é muito menos parasitária do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para impor sua força e para manter sua hegemonia, coloca quase 900 bases militares do mundo. A China tem 2. A China faz isso como? Investindo em infraestrutura nos países. Hoje a África, basicamente, por que a África os indicadores estão subindo, etc? Por conta do investimento chinês. Hoje a China tem mais de 4.000 obras no mundo inteiro, estimadas em 4 trilhões de dólares. E não são obras assim, vou fazer aqui um condomínio, uma piscina. São obras assim, uma ferrovia
transatlântica, né? Como queria ser a ferrovia aqui do Pacífico, né? A rota do Pacífico, que aí por interdições ideológicas proibiram. Seria um puto escoamento para nós, ia eliminar vários custos de produção. Então tentaram fazer algo parecido assim no Brasil e a galera cortou, foi isso? Cortou, exatamente. Mas você acha que a China faz isso porque eles são bonzinhos? Ou você acha que eles fazem isso porque eles querem dominar posições estratégicas no mundo? Logicamente, eles querem dominar posições estratégicas. Então, nós não podemos prever o quanto vai ser a China ou como vai ser a atuação política e geopolítica militar chinesa daqui no futuro. Mas até então, eles estão determinados, estão dando sinais de que eles não entram com canhões, mísseis Tomahawks ou caças supersônicos e hipersônicos. Eles entram com dinheiro, enfim, florescendo e frutificando ali os países em termos de infraestrutura, principalmente os países subdesenvolvidos. Eu acho que faz sentido pra caralho na estratégia deles. E eu gosto disso. Eu acho que eles investindo e se mostrando pro mundo como um parceiro comercial potencial tal, acho bacana. Só que tem sempre aquele perigo, né? Porque a gente tá alimentando um monstro, de certa forma. Porque eu não... Tipo, a China... É muito legal, de certa forma, porque o povo chinês ganhando prosperidade, são seres humanos que vão ter vidas melhores e eu quero que todo chinês tenha uma vida pica, tá ligado? Mas me preocupa um sistema ditatorial, um sistema de um partido único. Não dá pra negar que São 8. São 8. Okay. Nos Estados Unidos são 2. Eu concordo com você. Cara, se você quiser falar pra mim que os Estados Unidos é um puta teatro do caralho e que o Brasil também é... Não, fechou. Eu concordo. Eu também. Eu não tô fazendo uma dicotomia assim de tipo... Os Estados Unidos é bom e a China é ruim. O governo chinês é pior do que o governo americano. Os dois são governos. Pra mim, todos os governos são filhas da... Pra mim, o governo é um parasita. E é isso que falta no Brasil. O governo precisa ser... Não filha da puta. Não filha da puta. Pensar no seu coletivo e não ficar pensando no coletivo americano. Porque basicamente hoje a gente tem um presidente que lambe a bota do presidente dos Estados Unidos e aí toma no cu. Desculpa o palavreado aqui, né? Eu sou pré-candidato. Manda ver. Tem que ser mais afinado aqui, né? Mas é o seguinte, olha aí o que aconteceu. O Trump anunciou ontem a redução da importação da cota de aço do Brasil. Sim. Então, filha da puta, porque ele tá pensando no coletivo dele, mas o mundo é assim. O ser humano é filha da puta. Não. Eu sou robesiano. O homem é o lobo do homem. Precisa de um contrato social para regrar tudo. E Keynes lá atrás disse quais deveriam ser e como deveriam ser as instituições para evitar que uma potência única e exclusivamente dominasse o mundo. Senão a tendência geral era a guerra. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, wiseuponline.com.br/flow.